A paz do Senhor, povo de Deus, que vem aqui me acompanhando no meu canal Vivendo a Palavra de Deus. Como prometido no vídeo anterior, na apresentação do canal, eu disse que eu iria trazer uma palavra sobre alguns estudos dentro desse canal. E eu quero começar esse vídeo falando um pouco sobre os desafios do convívio familiar. Nós, como servos de Deus, devemos vencer cada desafio que a gente vamos enfrentar dentro do convívio familiar. E o primeiro desafio que nós temos que enfrentar é a sinceridade. E o texto inicial do nosso estudo nesta noite é o Efésios capítulo 4, versículo 25. Se você está aí acompanhando o nosso vídeo aí, poder pegar a sua Bíblia para poder estar participando conosco, aí Deus vai falar muito e você vai aprender muito com esta palavra. Amém? O texto diz no livro de Efésios capítulo 4 e versículo 25, vai dizer: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se aponta o sol sobre a vossa ira. Não cedeis o lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada entre vós. Antes, sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando vós uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Então, nesse desafio da sinceridade, é um dos desafios que nós devemos enfrentar no nosso convívio familiar. Deixar a mentira de lado e procurar falar sempre a verdade. Porque isso vai fazer você aproximar mais do seu irmão, da sua mãe, do seu pai, dos seus tios. Porque a verdade, ela pode até doer, mas a verdade pode trazer também o perdão. E aonde há perdão, há união. E aonde há sinceridade, não há mágoa. Então, falai sempre a verdade. Esse é o primeiro ponto desta noite. O primeiro desafio é a sinceridade. Se você for sincero, você sempre vai ter amigos, você sempre vai ser bem recebido aonde você estiver, você vai ser amado pelos seus pais, pela sua mãe, pelos seus irmãos. E um ponto positivo que você vai ter, que todos vão acreditar em você. Todos. Ninguém vai duvidar de você.
Mas se você for uma pessoa mentirosa, no dia que você falar a verdade, ninguém vai confiar em você, ninguém vai acreditar em você. Então seja uma pessoa sincera. A mentira não é compatível com um servo de Deus. No convívio familiar, precisamos ser plenamente sinceros uns com os outros. A mentira também não é compatível com um servo de Deus. Nós que somos servos de Deus, nós temos que ser mais sinceros ainda. E ser mais sincero uns com os outros. Lá em Crônicas 3, versículo 9, a palavra de Deus vai nos dizer: não mintais uns aos outros, pois que já vos despites do evangelho, do velho homem, com os seus feitos. A partir do momento que você já se converteu a Cristo, se você mentia antes, agora você não pode mentir mais, porque o velho homem já morreu e todas as coisas são passadas. Tanto que no texto do versículo 28 do capítulo 4 de Efésios, vai dizer: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que venha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, se você mentia, não mente mais. Se você furtava, não furte mais. Porque você é um novo homem, você é uma nova criatura. E nós que somos servos de Deus, temos que viver uma vida com sinceridade. Para quem ainda não se converteu a Cristo, venha olhar para a nossa vida e através da nossa vida se converter diante de Cristo. Amém? Esse é o primeiro ponto que eu venho trazer para vocês aqui nessa noite. O segundo ponto é o desafio dos excessos, que também está em Efésios, capítulo 4, e o versículo 26. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Podemos até nos desentender, isso é natural. Mas não guardar mágoas, não podemos ficar discutindo, desejando mal para o nosso próximo, porque se nós ficarmos acumulando isso vai virar excessos e isso vai atrapalhar o seu convívio familiar. Então, mesmo que a pessoa te chateia, faz raiva em você, procura manter sua mente em Deus, procura buscar mais a sua paciência em Cristo, para que você possa manter o seu convívio familiar exemplar. Esse é um dos pontos que você precisa estar analisando na sua vida, para você vencer os desafios familiares. E o próximo ponto que nós podemos ver dentro desse ponto, desse desafio, é o Provérbios 17, versículo 14, que vai dizer: como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desista, pois antes que haja rixas. Então, se você vê que aquele problema vai se alargar muito, vai prolongar-se muito, fique calado, fique quieto. Não deixe isso avançar, porque isso vai atrapalhar o seu convívio familiar. Isso vai criar rinchas dentro da sua casa. Então procure-se
a manter um convívio familiar exemplar. Evite excesso de confusão dentro da sua própria casa. Isso vai melhorar muito a sua situação dentro da sua casa. Então, o estudo de hoje é sobre os desafios do convívio familiar. Nós estamos aprendendo como viver dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Porque é tão bom a gente ser elogiado, é tão bom a gente receber um abraço, um carinho. Agora, se a gente não é bem visto dentro da nossa própria casa, se nós não receber um abraço, um carinho da nossa família, isso vai ser um ponto negativo, porque isso vai nos abater, isso vai nos chatear, e por aí começa uma depressão, isso começa a te dar doenças. Então sempre procurar rever os seus conceitos e as suas atitudes, para que isso não venha atrapalhar o seu convívio familiar. O terceiro ponto é o desafio da vigilância. Não deis lugar ao diabo. Não deis o lugar para o diabo. Efésios 4, versículo 27 vai dizer: não deis lugar ao diabo. Vigie em todo tempo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 vai dizer: precisamos perceber quão importante manter a vigilância, pois o diabo está à espreita, buscando uma brecha para que use as suas artimanhas através de nós. Ele procura lugar para trabalhar, ele procura eu e você para fazer suas artimanhas. Mas se nós vigiar em todo o tempo, ele não vai ter espaço para trabalhar. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então vigiai, porque o diabo ele vem como um leão, procurando alguém para atacar e para tragar. Mas se você estiver em oração, estiver vigiando, ele não vai ter espaço para entrar na tua vida, ele não vai ter espaço para entrar na sua casa, ele não vai ter espaço para entrar na vida, nos seus planos, nos seus projetos. Então, vigie sempre na oração, porque ele não vai entrar na sua família, ele não vai criar contenda na sua família. Então, um dos desafios que você tem que procurar a vencer e ter dentro do seu convívio familiar é a vigilância. A vigilância também faz parte do convívio familiar. Quarto desafio. Desafio das palavras. Efésios 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Trabalhe fazendo
Errei aqui o versículo, mas releiamos de novo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Uma palavra errada, de forma de expressão mal dirigida, ou uma declaração sem sabedoria, pode destruir muitos casamentos, até muitas famílias inteiras. Por quê? Uma palavra maldita pode destruir casamentos, pode destruir famílias. Então, procurar vigiar o que fala é muito importante. A palavra de Deus diz, acho que lá em Tiago, seja pronto para ouvir e tardio ao falar. Nós temos que saber até o que nós falamos, porque uma palavra pode acabar com a sua vida. Em Provérbios 18, capítulo 21, fala que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem utilizar, comerá do seu fruto. Então, temos que saber o que nós fala, porque o que você falar pode trazer a morte para você, mas também o que você pode falar pode trazer vida. Então, sabe utilizar bem as suas palavras. Use as suas palavras sempre para o bem e não para o mal. Que isso você vai ganhar recompensas dentro da sua própria casa, dentro do seu convívio social, e você também vai ganhar até crédito com Deus. Porque Deus vai estar sempre te abençoando se você usar a sua palavra para o bem. Em Provérbios 13.3, versículo 3, fala: o que guarda sua boca conserva sua alma, mas o que muito abre os seus lábios, a si mesmo se destrói. Guarde a sua boca e conserva a sua alma. Porque se você falar uma palavra maldita, isso pode te destruir. Preste atenção. Isso pode te destruir. Já pensou você ser destruído por uma palavra maldita? Isso também cabe a parte do desafio da vigilância. Porque se você vigiar, você vai poder saber o que você vai falar com o seu próximo. Então isso vai fazer você pensar sempre antes de falar. Que tem um ditado sobre o leite derramado: não adianta chorar. Depois do leite derramado, não adianta chorar. Depois do feito, não adianta reclamar. Então pense bem o que você vai falar. Amém? Agora vamos passar para o ponto desafio do perdão. Ou seja, e também para preservar a presença divina e o relacionamento familiar. Bom, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual está selado para o dia da redenção. Efésios 4, versículo 30.
Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selado para o dia da redenção. É preservar a presença divina é preservar a presença de Deus na sua família. Se Deus sair do seu casamento, o prejuízo será muito grande, porque o diabo vai fazer uma bagunça tão grande que o seu casamento vai acabar. Um casamento sem Deus tem traição, tem adultérios, mas um casamento com Deus tem salvação. Um casamento com Deus tem alegria, paz, tranquilidade. Um casamento com Deus, ele é selado. O amor sempre permanece. O amor nunca acaba. Deus renova sempre o amor. Agora, se você não deixar a presença de Deus sair do seu casamento, meu filho, o seu casamento vai para água abaixo.